Oi, gente, boa noite, tudo bom? Ó, já tô vendo que já tem uma galera aí conosco. Ai, tô rodando aqui a cadeira, mano. Não roda a cadeira, senão vocês vão ficar tudo tonto aí. Seguinte, tô acompanhando aqui os números, tô vendo que tem uma galera entrando. Vamos bater um papo antes, que eu sei que nunca todo mundo é pontual, né? Mas também um horário. Tem uma galera que tá chegando do trabalho, tem outras que estão saindo pro trabalho, tem outras que estão cuidando dos filhos agora, do maridão, da esposa. Então, com calma, que dá pra todo mundo acompanhar, tá bom, gente? Que prazer ter vocês aqui na live. Toda vez que eu recruto, vem uma galera. A gente teve uma inscrição maravilhosa, o nosso número foi ótimo. Como em todas as outras lives que a gente organiza com todo carinho pra vocês. Quem me acompanha aqui há um tempo sabe que eu faço lives periodicamente. Eu não tenho o costume de semanalmente estar abrindo pra live, porque eu gosto de preparar sempre um conteúdo bem denso, bem bacana pra vocês. E na verdade transformar em grandes aulões as minhas lives, né? Como as minhas lives, elas acabam tendo uma duração até superior a 1 hora, por isso que eu não transmito pelo Instagram, porque o Instagram limita a 1 hora. Então pode ser que quando complete 1 hora, a gente esteja bombando aqui nas perguntas, na interação, na troca de experiências, de conhecimento, e tenha que parar, né? Então por isso que eu sempre mando o linkzinho para vocês se inscreverem para cair na plataforma da Amanda CSI e a gente poder ter uma live que não vai ter limitação de tempo. Então, enquanto der aqui, a gente vai desenvolvendo muito conteúdo e hoje em especial, conteúdo de criminalística, gente, que eu ainda não trouxe aqui, né, pra vocês. Já trouxe medicina legal, já trouxe a perícia local de crime, mas criminalística, que é tão importante e tão fundamental ao trabalho da perícia criminal, vocês vão entender porque eu ainda não havia trazido. Inclusive, eu tô trazendo criminalística hoje até por um motivo todo especial. É pela importância? É. É porque é fundamental? É, e vocês vão entender. Mas é também porque tem um motivo todo especial que eu vou anunciar ao final da live. E quem me acompanha também há um tempo sabe que todo final de live tem surpresinha, né? Então se você é novo por aqui, primeiro, seja muito bem-vindo. E segundo, aguarda, segura que tem surpresa no final da live, tá? E, gente, ó, como eu tô falando aqui pra vocês, tem gente que ainda não acompanhou nenhuma live minha, tem gente que começou a me seguir essa semana, tem gente que tá nessa troca de experiência pela primeira vez comigo. Então, como eu sei que é uma grande galera, porque nossos números não param de crescer, somos mais de 150 mil CSI Lovers agora, gente, já pensou? Então, eu quero me apresentar e falar um pouquinho do meu trabalho pra galera que tá entrando, pode ser? Então, simbora. Gente, é o seguinte, eu sou a Amanda Mello, aqui nas redes sociais fiquei conhecida como Amanda CSI. CSI aí vocês já entenderam, né? Por conta da série americana. Que na verdade não é nem assim o nome da série americana. CSI é a denominação do perito que atende local de crime lá nos Estados Unidos. O perito lá que vai ao local de crime, que é o que eu faço, porque o perito também tem outras atuações, como em laboratórios forenses, por exemplo. O perito nos Estados Unidos que vai ao local de crime, ele recebe a denominação de Criminal Scene Investigation, que é em abreviatura CSI, CSI. E por isso eu passei a adotar essa nomenclatura e deu tão certo, né? Gente, eu sou perita oficial criminal do Instituto de Polícia Científica da Paraíba. Então, eu moro na Paraíba, eu trabalho na Paraíba e por uma alegria eu nasci na Paraíba também, aqui me criei, não quero sair, né? Foi o primeiro concurso que eu fiz. E por isso que eu gosto sempre de levar aqui, levantar essa bola de que tudo é possível. Que você não necessariamente precisa estudar 10 anos da sua vida, 20 anos da sua vida, fazer 5, 6, 10 concursos para conseguir passar. Não, cara, tudo pode acontecer. Claro, tem concursos que são mais trabalhosos, tem concurso que você não é tão familiarizado com o conteúdo, mas você pode passar no primeiro concurso que você fizer. Foi o que aconteceu comigo. Mas você sabe que eu tive um foco muito grande, porque eu sempre sonhei em ser perita criminal. Na verdade, esse sonho começou aos 14 anos, mas antes disso, eu sonhava em ser policial. Quando eu era criança, eu já curtia demais, eu já admirava demais o trabalho policial. E eu já dizia, menina, com 6 anos, 5 anos de idade, eu dizia, eu quero ser polícia. Quando alguém me perguntava, o que você vai querer ser? Vai querer ser isso como o papai, isso como a mamãe? Eu dizia, não, eu quero ser polícia.
E não, na minha casa não tem nenhum, na minha casa, né? Na minha família, não tem nenhum policial. Eu nunca tive um amigo policial até passar num concurso. Então foi algo que nasceu comigo. Foi um desejo, não sei se veio de outras vidas, para quem acredita, ou o que foi. Mas eu nasci nessa vida para ser policial. Só que dentro da polícia existem vários cargos. Eu só precisava descobrir qual era o cargo que eu queria ocupar. E você sabe que é muito comum as pessoas conhecerem o trabalho do delegado, o trabalho do agente de investigação, e aí saindo da polícia, para os concurseiros, o trabalho do juiz, o trabalho do Ministério Público, o trabalho da Defensoria Pública. Mas o trabalho do perito criminal ninguém conhecia. E eu conhecia através de um filme, quando eu tinha 14 anos de idade. E a partir dali eu fiz, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Então com 14 anos eu tracei meu objetivo. E eu cumpri. Eu respeitei as fases, eu conquistei as metas traçadas para cada fase. E até que assim que eu me formei na faculdade de farmácia, que foi pensada também para cursar, ou para concorrer à vaga de perito criminal, quando eu me formei, eu já iniciei mestrado, eu já iniciei especialização, para poder pontuar mais na prova. Olha, menina, eu sempre fui uma pessoa muito organizada, entendeu? A cabeça dá uma doidice? Dá, porque uma pessoa muito organizada não é uma pessoa que bate na mão na cabeça, uma hora vai dar uns tilts, verdade, né? Mas fato é, me formei, entrei no mestrado, entrei na especialização. Que especialização, Amanda? Genética e biologia molecular. Que mestrado? Tecnologia farmacêutica. A genética porque sempre foi minha paixão. E você sabe que eu descobri pela genética, quando eu li sobre um caso na faculdade de farmácia, chamado caso Calvin Willis, que era de um rapaz que estava cumprindo uma pena há mais de 20 anos numa prisão norte-americana por um crime que ele alegava não ter cometido, que ele seria inocente. Porém, ele foi julgado culpado e já estava há 20 anos recluso de sua liberdade. Até que surgiu a prova de DNA, esse é até um assuntozinho para trazer para vocês em vídeo YouTube posteriormente. A prova do DNA, que é muito nova, que começou a ser aplicada no nosso sistema jurídico em 1989, foi a prova que fez reabrir o caso do Calvin Willis e que mostrou que ele realmente era inocente. E aí eu vi como é lindo o trabalho da perícia, porque ela não só colocava bandido atrás das grades, mas ela tirava inocentes que estavam lá. Isso eu achei fantástico. E aí eu descobri que eu queria seguir a área da genética, me especializei, mestrado também com foco em genética, e surgiu o concurso, o primeiro e único concurso que eu fiz. E aí, se você acompanha, eu sempre dou diquinhas de concurso, e uma delas é, traça tuas metas. Não adianta tu sair que nem um doido, fazendo todo tipo de prova, porque tu não vai ter um foco, tu não vai ter um norte. Tu vai estudar matérias das mais diversas. Imagina, campo de direito, por exemplo. Tu tá estudando para fazer no campo de direito do trabalho. Aí depois tu estuda para as carreiras policiais. Aí depois tu estuda para a seara administrativa. Tu junta um bocado de coisa totalmente diferente e tu não fixa nada. Então, primeiro ponto, decide a carreira que tu quer cursar. Ah, não, eu quero seguir carreira jurídica no ramo do trabalho, carreira jurídica no ramo tal. Ah, eu quero forças policiais. Porque aí os editais, eles podem não ser iguais e nem serão, mas eles serão sempre muito parecidos. Vai ter conteúdos sempre similares. Então tua cabeça não vai dar uma louca, entendeu? E tu tá estudando muita coisa ao mesmo tempo, sem ter noção no final do que é que tu tá fazendo na tua vida. Então, foca. Foi o que eu fiz. E aí são diquinhas de concurso que, se você me acompanha aqui, ou acompanha pelo YouTube, ou acompanha pelo podcast no Deezer, no iTunes, no Spotify, você vai pegar essas diquinhas comigo, tá joia? E aí me tornei perito oficial criminal aqui na Paraíba e comecei a atuar. Estou há 4 anos na função, atuo em local de crime que atende morte violenta e é a minha paixão. Né? Amanda, você pretende fazer um dia concurso para a Polícia Federal? Que mais me pergunta. Não pretendo. Por quê? Porque a Polícia Federal não investiga homicídio, não investiga acidente, trabalho, não investiga isso. E eu gosto mesmo disso, sou meio louca, sou. Gente, só falar pra vocês, vez ou outra eu vou receber um papelzinho aqui, ou vou consultar meu celular. O que é isso, Amanda? Seguinte, a minha equipe fica interagindo comigo com as perguntinhas de vocês. Então vocês vão mandando perguntas, na minha tela aqui não tá aparecendo as perguntinhas de vocês, mas minha equipe tá ali atrás e vai me mandando essas perguntinhas. Então, ou vai ser pelo celular, ou vai ser pelo papel, tá joia? Então, vez ou outra, a gente vai baixar a cabeça aqui e vai dar uma lida. Deixa eu falar pra vocês,
você tá me acompanhando aqui há um tempo, se não tá, deixa eu te falar. Nessa ânsia de querer tornar vocês também realizadores do sonho da vida de vocês, eu comecei a desenvolver cursos, porque eu via como era difícil pra galera conseguir material para estudo, principalmente nas áreas policiais, em especial a carreira de perito criminal, porque eu tive essa dificuldade. Então hoje que eu posso produzir esse conteúdo, eu peguei isso pra mim, de ajudar a galera nisso. E aí eu já tenho 3 cursos lançados e me orgulho muito disso. Só nos meus cursos são mais de 500 alunos que já passaram por eles, olha que bacana. E, inclusive, enquanto a galera tá entrando aí, eu queria até um agradecimento pelo que esses alunos também fazem assim por mim, porque não sou eu só que faço por vocês, vocês fazem muito por mim, vocês não têm noção. E eu queria mostrar um pouquinho do recadinho dos meus alunos, quem sabe você se empolga a estudar para algo que vai mudar a tua vida, bora ver? Pessoal, meu nome é Daniel Samuel, sou aluno da Amanda Mello, do seu curso de Perícia Criminal, e se for para falar a respeito do seu curso, levaria horas, porque é muito bom mesmo. Ela é muito específica nas matérias, ela é totalmente detalhista, ela usa palavrinhas-chave do que mais cai nos concursos, né? E também sua didática é incrível, porque não dá para comparar com outros professores, porque ela usa exemplos reais, porque ela é uma perita criminal, né? E outra, ela tem uma dinâmica que faz com que você fique imerso ali ao conteúdo, sabe? Então você não quer parar de assistir, então você acaba maratonando sem querer, sabe? Então, em um dia eu maratonei 43%, sabe? Não, em um dia não, foi acho que em umas 5 horas mais ou menos, né? Eu consegui maratonar 43%, sabe? Só vendo. E isso é muito bom, porque você acaba adquirindo conhecimento e também se entretendo, né? Isso é muito bacana. Então, Amanda, você está de parabéns, você é incrível mesmo, sou um grande admirador seu. Espero que um dia a gente se encontre aí aqui em São Paulo, hein? É nóis, Amanda. Oi, meu nome é Mariana Rodrigues, eu sou estudante de Direito e aluna de Amanda Mello no curso de Perícia Criminal Online que ela fez agora no início do ano. Bem, se for preparar para falar do trabalho dela, eu vou passar uma vida falando, porque já sou fã do seu trabalho há algum tempo. Mas o que eu tenho para falar sobre o curso é que foi excelente, uma didática super maravilhosa que ela sempre usou, sempre muito atenciosa para responder todas as nossas dúvidas por meio das lives e também uniu perfeitamente a teoria com a prática nos casos reais e de grande repercussão para que a gente pudesse absorver e assimilar todo o assunto. E fica aqui minha gratidão por todo o trabalho que ela teve com nós alunos. Nunca tinha feito um curso desse e já digo que amei. Conheci a Amanda já está com algum tempo nas redes sociais dela. E sempre que ela traz algum evento, traz alguma maratona, eu busco estar acompanhando. Porque é um conteúdo diferencial, ela traz uma didática diferente que você consegue absorver. E quem estuda para concurso sabe que é difícil. É difícil você achar um conteúdo de qualidade na internet. Então, todo evento que ela faz, eu busco estar participando. Semana CSI, maratona CSI, ou o curso dela. Que de 0 a 10 ela passa essa barreira, ela ultrapassa essa barreira. Então eu indico totalmente que façam o curso dela, acompanhem as redes sociais dela, porque vale a pena. Para mim ela me dividiu. Antes eu não tinha uma meta, antes eu não sabia o que tinha que estudar. Depois eu consegui traçar uma estratégia de estudo, porque eu faço faculdade. E eu não conseguia dividir esses horários. Agora, como eu tenho uma meta, como eu já sei o que é que eu tenho que estudar para o concurso, eu consigo dividir. E não tem outro melhor. Não tem outro melhor. Eu só tenho a agradecer, Amanda. Obrigado. Olha aí, Daniel, Mariana e Pedro, gente, obrigada. E, inclusive, assim, se você já foi meu aluno e quer mandar um carinhoso testemunho como eles fizeram, também fica à vontade, tá? Vou adorar ter o seu testemunho aqui e compartilhar com as pessoas que podem, inclusive, se inspirar em você, né? Aqui eu não quero que você se inspire só em mim, gente. Quero que você se inspire em todo mundo que passa aqui. Porque aqui a gente vai fazendo aquele cordão do bem, sabe? Um estimulando o outro e um dando garra ao outro pra conquistar o que sempre quis. Porque às vezes a gente tá desanimado mesmo, a gente fica mais pra baixo mesmo. E quando a gente tem aquela não amiga, aquela pessoa que a gente... Pode ser por aqui, que olha aqui o celular
e já pega aquela injeção de ânimo. É bom demais, né não? Bom, gente, eu já vi que aumentou muito o número, a gente mais que dobrou o número de pessoas que já estão presentes aqui nessa live. Então simbora, né? Ver o conteúdo desse aulão. Gente, eu trouxe um tema maravilhoso. A gente vai falar hoje sobre criminalística. Criminalística é a ciência que move o trabalho da perícia criminal. Ah, Amanda, mas e a medicina legal? A medicina legal auxilia demais, mas ela vem de forma primordial, ela que eu falo, a criminalística, auxiliando esse trabalho da perícia criminal. E eu vou te falar por que você vai entender. Antes disso, vou te falar o que é que vai ter. Hoje, ó, vocês vão entender o que é a criminalística. Vocês vão entender os objetivos da criminalística, o que a criminalística faz, qual é o foco de estudo da criminalística. Eu vou falar pra vocês coisinhas super importantes e cai muito em concurso público, galera. Sabe o que é? Postulados da criminalística. E segundo, princípio da criminalística. Gente, o que isso é cobrado em concurso público? Na parte, acho que não só de perito criminal, mas muito delegado também. E perito criminal, quando eu falo, gente, acaba que é de costume, mas entenda os cargos da polícia científica. Técnico em perícia, necrotomista ou auxiliar de necrópsia, deixa eu ver mais, fotógrafo policial, papiloscopista, tá? Então, se usa muito e é cobrado muito noções de criminalística em concurso público. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho disso com vocês. Vai ter muito mais coisa para se falar? Vai, e depois a gente faz outras lives trazendo mais conteúdo, tá joia? Então, já que eu já falei todo o conteúdo pra vocês, ó aí o tema criminalística e a gente começa esse aulão a partir de agora. Que bonitinho, eu preparei até slides pra vocês, né, gente? Aqui a gente não brinca em serviço não, meu amigo, aqui a gente deixa tudo organizadinho. Se você quiser, você tá autorizado, dá um print na tela e guarda toda a informação pra você. Pode ser? Então vamos lá, vou contando a historinha pra vocês primeiro. Gente, investigação criminal faz parte do mundo há muito tempo. Desde 1560, com Ambrose Paré, descrevendo lesões de projéteis de arma de fogo. A gente já falava nesse conteúdo científico da investigação criminal. Aí surgiu a medicina legal, mais ou menos 1800, com os ensinamentos do mestre Lacassagne. Lá na França, principalmente em Lyon, onde ele iniciou os primeiros trabalhos de descrição e identificação cadavérica. Naquela época, gente, a investigação de um fato criminoso em termos científicos, em termos técnicos, eram feitos pelo profissional da medicina legal. A Amanda, pelo médico, naquela época não tinha o nome perito médico, tá? Mas para ficar fácil entender, como é a mesma figura, vamos adotar esse nome do perito médico. Então, a medicina legal, através do perito médico, fazia toda essa investigação de um fato, de uma cena criminosa, para dizer como aconteceu, de que forma aconteceu, quem foi o culpado, de que forma a vítima morreu. Tá joia? Só que com o tempo, com o desenvolvimento das ciências de cunho forense, o que é forense? Tudo aquilo que tem aplicação no auxílio à justiça, no campo da investigação. Então você adota esse sufixo forense. Então, com o desenvolvimento das ciências forenses, foi se vendo a necessidade de criar uma disciplina completamente autônoma para se preocupar com o estudo do corpo material, dos vestígios de uma cena de crime e com a parte externa do cadáver. A medicina legal, ela se preocupa com a parte externa do cadáver, mas principalmente com o interno, a nível de necrópsia, né? Porque a gente tem os exames de corpo de delito em vivo que vão se utilizar principalmente na análise externa da vítima. Bom, fato é que, com o passar do tempo, com o aumento de criminalidade e com o desenvolvimento das ciências forenses, se viu a necessidade de se criar uma disciplina autônoma, de se tirar da medicina legal esse outro encargo. E aí nasce a criminalística. E eu vou mostrar para vocês os objetivos da criminalística. Por que ela surgiu? Com que objetivo? O que é que hoje ela faz? Tá aí na tela para vocês.
para vocês entenderem bem direitinho. Seguinte, a criminalística vem para dar materialidade ao fato típico, constatando assim a ocorrência de um ilícito penal. Gente, dar materialidade a algo é demonstrar que aquele algo aconteceu realmente. Não basta alguém chegar e contar que determinado fato aconteceu. Ó, fulano matou cicrano. Tá, ok. Como é que eu demonstro que isso é verdade? Ou como é que eu demonstro também que isso é mentira, que isso não aconteceu, que isso é uma falácia? Então, com o exame das cenas de crime, com a materialização daquela cena, daquele fato, com a materialização das lesões, se for o caso, sobre aquele cadáver, a gente demonstra que um fato aconteceu. Fato esse que para o nosso sistema jurídico interessa ser um fato típico, que é aquele que vem abarcado no nosso direito penal, como tipificação de crime. Por exemplo, um fato típico, um homicídio, por exemplo. Tá joia? Então, a criminalística, um dos objetivos da materialidade é um fato típico, demonstrar que aconteceu ou não uma infração penal. Porque a justiça se interessa no que é infração penal. O que não for, ela não vai estar interessada, tá? Então, esse é o primeiro objetivo. Vamos para o segundo objetivo da criminalística, gente? É verificar os meios e os modos como foi praticado um delito, visando fornecer a dinâmica do fenômeno. Então não basta você falar que o fato realmente aconteceu, mas se falar de que forma ele aconteceu, o modus operandi, a dinâmica do evento criminoso, por onde o agressor entrou, de que forma ele caminhou, ele correu, ele rompeu um obstáculo, de que forma ele a surpreendeu a vítima, foi por emboscada ou não. Bom, são infinitas possibilidades que ficam a cargo do estudo da criminalística. Amanda, isso tudo é o que o perito criminal faz, né? Entende por que essa disciplina é fundamental e ela é a luz do trabalho pericial? Exatamente por isso. Tem mais objetivo? Tem. Vou trazer mais um para vocês, tá? Então vai chegar aí na tela de vocês e eu vou acompanhando, gente. Eu vou olhando aqui no meu celular, porque no meu celular aparece a minha tela, tá joia? Terceiro, para eu não me abandonar vocês e falar do último, eu vou olhar aqui, tá? O reconhecimento e a interpretação dos indícios materiais intrínsecos. É você mostrar o que ali está relacionado com o fato, que elemento é aquele, caracterizá-lo, individualizá-lo. Indício, a criminalística também fala o que é. É todo elemento que tem relação com o fato criminoso. Vou tornar mais completa essa explicação. É todo elemento material que tem relação com o fato criminoso. Isso é indício. Só que não basta ter relação com o fato criminoso, não basta ser um elemento material com relação ao fato criminoso. Ainda tem que estar aí abarcada razões subjetivas para aquele fato ter acontecido. Por exemplo, motivação para aquele crime ter sido cometido, né? Alguma justificativa. Aí, para não te confundir, vou fazer a diferença que a criminalística traz para vestígio, evidência e indício, tá? Vamos começar por vestígio. Vestígio é tudo aquilo que pode ou não ter relação com o fato criminoso. Quem vai dizer se tem relação? O exame pericial. Quando a perícia conclui que aquele elemento que foi estudado, vamos dizer, uma arma de fogo, foi realmente a arma utilizada para assassinar alguém, opa! Aquele elemento que antes eu tinha alguma dúvida se tinha ou não relação com o fato criminoso, foi confirmado que tem. Então, aquele vestígio passa a receber outro nome, que é de evidência. Aí o perito apresenta essa evidência ao delegado de polícia, ao Ministério Público, que vão adicionar critérios subjetivos ali. Ó, essa foi a arma utilizada pelo crime. Nessa arma foi identificada, trabalho da perícia também, DNA de fulano de tal ou impressão digital de fulano de tal. E fulano de tal tinha razões para ter cometido esse crime, porque a vítima era um devedor dele, não pagava, não arcava com seu compromisso e ele resolveu dar fim à vida da vítima. Critérios subjetivos adicionados
a uma informação objetiva. Então, quando a evidência, que é um critério totalmente objetivo, se abarca de critérios subjetivos, que são trazidos pelo delegado de polícia, são trazidos pelo Ministério Público, passa a receber o nome de indício. Olha só, tá vendo como é muita informação que a gente traz a partir de uma frase? Aí eu já entrei num outro ponto aqui que é importantíssimo para quem é concurseiro, tá? Então já anota isso, da diferença entre vestígio, evidência e indício, tá bom? Vamos aqui passar para outro objetivo. Temos indicar a autoria do delito quando possível. Trabalho pericial também, que a criminalística já determina que tem que ser. Mas a perícia geralmente consegue a autoria? Sim, mas muitas vezes não. E um dos fatores disso é a ausência da devida preservação e isolamento de uma cena de crime. É um DNA que porventura foi deixado ali pelo suspeito, mas que com a falta de preservação daquela cena, com a invasão daquela cena por curiosos, que a gente bem observa aqui no Brasil, infelizmente, você perde aquele vestígio tão importante que poderia se tornar um indício, uma evidência e um indício. E a gente perde, então muitas vezes a perícia não consegue chegar à autoria do fato porque perdeu vestígios por total falta de isolamento e preservação da cena de crime. Isolamento e preservação que também é ditado à luz da criminalística, tá? Não tá nesse aulão aqui de hoje, porque, repito, eu tive que selecionar alguns temas, mas depois a gente vem com mais temas da criminalística, tá bom? Então a criminalística tem como objetivo dar autoria do fato criminoso quando possível, tá bom? Ele não condiciona, tem que dar autoria. Não. Quando possível, vai se dar a autoria do evento criminoso. Tá bom, gente? Vamos passar para mais outro objetivo? Olha como é que fica essa disciplina, né? Interpretar os elementos que conduzam à identificação do agente. É a autoria também dos fatos, né? É você analisar uma impressão digital, vestígio biológico que porventura você pode coletar o DNA dali e chegar à conclusão de quem fez aquele criminoso, né? Então tudo isso é trabalho da perícia que é trazido à luz da criminalística. E por fim, gente, qual a função da criminalística? Elaborar a prova técnica através da indiciologia material, através dos indícios materiais, se elaborar a prova técnica. O que é a prova técnica? A prova pericial. E por que ela recebe o nome de técnica? Porque é uma prova que é científica, é uma prova que é objetiva, logo ela é técnica. Ela não se faz raízes em subjetivismo, em achismo, em opinião pessoal do perito que está realizando aquele trabalho. O perito se utiliza da literatura, dos conhecimentos já confirmados pela literatura da área. Então, por isso que é uma prova que é tão robusta, que é tão contundente, que é tão rica em detalhes, porque ela é técnica, porque ali não é a palavra do perito que está presente, mas o que está ali é o achado de inúmeros cientistas da área que fizeram estudos para se chegar àquela conclusão. Então, anota aí características da prova pericial. Cai muito em concurso público também. Essa prova é imparcial, essa prova é técnica, essa prova é elaborada por um perito do tipo oficial, que é aquele concursado, é aquele que é trazido à luz do artigo 159 caput do Código de Processo Penal. Vamos lá. Imparcial, técnica, elaborada por um perito oficial, científica, outra característica da prova pericial, tá, gente? Informações importantíssimas que vão te ajudar a responder muitas questões. Ó, você tá vendo aqui que nesse conteúdo eu vou colocando coisas de direito. E você que não é da área de direito acaba compreendendo, né? Porque eu vou tentando fazer essa multidisciplinaridade das coisas. Então não se preocupa. Ah, Amanda, eu tenho tanto medo de fazer uma prova para cargo tal da polícia porque eu vi que cobra direito e eu não sou formada em direito. Não tem problema. O legal é você aprender assim, contextualizando, certo? E isso aqui eu sempre faço questão de trazer para vocês. Ah, nem falei, eu sou formada em farmácia e também sou formada em direito. E eu fui fazer o curso de direito justamente para entender melhor e apresentar, porque eu já queria ser professora desde que eu fiz mestrado, apresentar para vocês da melhor forma para que todos possam entender. Tá bom? Então, gente, esses são os objetivos da criminalística. Você vê que são os objetivos da perícia criminal.
É isso que a perícia criminal faz, gente. E repito, a criminalística também cai em concurso, tá? É uma disciplina autônoma. Não é uma disciplina que depende de uma outra, que é uma disciplina que está dentro da medicina legal. Não. Ela é autônoma. Isso quer dizer que ela tem princípios próprios. Ela tem objetivos próprios. Então, ela anda por si só e dita suas regras de forma totalmente independente. E a criminalística tem um pai. Tem. E esse nomezinho, se você vai estudar com algumas coisas da área, você vê muito, que é o Hans Gross. O Hans Gross é considerado o pai da criminalística. Porque, minha gente, lá no ano de 1893, tem até um slide aí para vocês poderem dar aquele print, 1893, o Hans Gross desenvolveu, ó, vou ler aqui em alemão, mas eu vou ler o quê? No brasileiro mesmo, no negócio aqui do português mesmo. Uma obra intitulada Sistema de Criminalística. Gente, isso revolucionou. Já se falava em criminalística antes? Se falava. Mas o Hans Gross foi um grande marco nisso. O Hans Gross, inclusive, deu esse nome a essa disciplina, porque ela recebia outros nomes anteriores. E essa denominação foi trazida no ano de 1893 pelo Hans Gross, que era juiz, que era professor de direito penal e que passou então, e até hoje o é, considerado pai da criminalística. Ó, eu já vi questão de concurso cair só isso. É considerado pai da criminalística. Aí tem um monte de nome. Juan Vucetich? Não. Edmond Locard? Não. Amanda, quem são esses? Olha, se tu quer fazer uma prova para carreira policial nessa área da polícia científica, tu vai ter que saber, meu amigo, quem é esse povinho todinho, viu? Juan Vucetich já te relacionam. Você tem que ler impressões digitais. O Juan Vucetich é a base, tá? Edmond Locard. O Edmond Locard, a gente vai ver sobre ele ainda nessa aula, mas te digo, ele é o autor de uma frase fantástica que a gente norteia o trabalho da perícia, que é assim, todo contato deixa uma marca, mas sem spoiler, porque a gente vai falar mais disso mais na frente, tá bom? Então vamos lá, só guarda aí, Hans Gross, em 1893, lançou a sua obra, deixa eu ver aqui de novo, 1893, eu falei o nome certo? Falei a data certa, Sistema de Criminalística, e revolucionou e deu um nome a essa disciplina e passou então a ser considerado o pai da criminalística. E aí, gente, eu trouxe algumas imagens para vocês verem a atuação da criminalística na prática, né? A criminalística, como eu te falei, ela se preocupa com o estudo de todo o material extrínseco ao cadáver, de um material que está presente numa cena de crime. Amanda, precisa ser uma cena de crime de morte? Não, crime contra o patrimônio, crime sexual, acidentes de trabalho, sim, pode ser uma infinidade, tá? Aquilo que interessa ao direito. Tá? A criminalística vai estar lá atuando. E ela não atua só na cena mesmo do crime, mas você aplica a criminalística no estudo dos objetos utilizados no crime. Você tem uma imagem aí de um estojo, né? Que é o que reveste o projétil. E que é deflagrado, principalmente quando a gente faz o uso de pistolas. Esse estojo é extravasado da arma de fogo e você encontra no ambiente e você pode coletá-lo. Vê aí, ó, uso de luvas, uma régua para medir, né? Uma instrução métrica para você ver o tamanho daquela evidência. Fotografia que se tem daquele local. Gente, toda a operação que um perito realiza em nível de cena de crime é trazida à luz da criminalística. Como ele vai adentrar uma cena de crime? O que ele vai fazer quando chega? Se ele encontra sangue, o que ele pode fazer? Como é que ele vai mapear todos aqueles vestígios? Qual o vestígio que interessa, qual que não interessa? O que fazer primeiro, o que fazer por último? A criminalística que responde. Tem capítulos da criminalística que diz assim, do local de crime de morte violenta, do local de crime contra o patrimônio, e vai trazendo todas as diretrizes que o perito criminal vai seguir, da perícia em armas de fogo, da perícia em papiloscópicas, tudo isso é ditado pela criminalística, né? E aí vocês vão acompanhando algumas dessas fotos de ação em cena de crime que
repito, a criminalística vai mostrando tudo como é que tem que ser feito, todo o cuidado. Inclusive quando se fala em cadeia de custódia. A cadeia de custódia é toda a documentação cronológica, fotográfica, sobre um vestígio que foi coletado numa cena de crime. Se eu coletei, como está aí na imagem para vocês, uma amostra de material semelhante a sangue, de que forma eu coletei, fazendo uso de que instrumento, de que forma eu processei, como eu armazenei essa amostra, como eu transportei essa amostra, onde que essa amostra passou a ser custodiada, guardada, protegida, se eu realizei outros exames, que eu posso aí numa mancha de sangue fazer um teste de comprovação de sangue humano, eu posso fazer um teste genético para saber a quem pertence aquele DNA, se é a vítima ou se é o suposto agressor. Bom, inúmeras possibilidades. Mostrar quem foi que tocou naquela amostra, de que forma tocou. Bom, isso a cadeia de custódia também a gente pode abordar em temas posteriores, que tem muita coisa que pode ser falada aí. Mas tudo isso é trazido pela criminalística, é isso que eu quero que você entenda, tá? Amanda, impressões digitais, eu vi a imagem aí, a criminalística também me diz tudo, a criminalística traz os conceitos da papiloscopia e, claro, a papiloscopia acaba se transformando numa disciplina também para lidar exclusivamente com aquele conteúdo. A criminalística não vai falar só de papiloscopia, vai falar de balística, vai falar de documentoscopia, vai falar de análise em local de crime, vai falar de documentoscopia, análises físico-químicas e tantas outras. E cada uma dessas acaba tendo a sua abordagem específica, tá? Então você conseguiu entender aí o que é a criminalística? Quais são os objetivos da criminalística? De que forma a criminalística contribui para o trabalho pericial? Entendi, então massa. Tu já vai conseguir responder muita questão de concurso. Ué, Amanda, dessa forma aqui a gente conversando? Sim, gente. Eu trabalho assim nas minhas aulas. Não pensa que eu sou aquela professora que vai chegar, vai colocar um quadro atrás, um quadro, né? Super antiga, né? Um slide atrás. E vai lhe botar, ó, gente, isso aqui, pá. Isso aqui, não. Eu vou bater daqui uma conversa com vocês. E vocês vão entendendo, pelo menos eu espero, se não tá entendendo, manda aí uma mensagem que eu explico aqui mais uma vez, pelo amor de Deus, tá? Mas a gente vai bater naquele papo, porque pra você é muito mais fácil fixar. Vê, quando a gente vai ler um livro, a gente demora, né? A gente tem que ler 3, 4, 5 vezes, dependendo do conteúdo e do estado de espírito da gente, isso é verdade. Mas quando a gente vai bater um papo com uma amiga, com um amigo, a gente lembra tudo e no outro dia pra passar a conversa adiante pra outra pessoa, não é verdade? Por quê? Porque aquilo ali é de uma forma mais leve, de uma forma mais fluida. Então por que a gente também não transforma o aprendizado desse jeito? Através de um bate-papo, de uma conversa. Por isso, gente, que eu fujo ao padrão da docência até na forma de me vestir. Vocês não vão me ver de blazer, camisetinha fechada, salto alto, pelo amor de Deus. Meus alunos sabem, eu dou aula de tênis, de jeans, porque eu acho que é mais fácil essa leitura da conversação. Né? Então me avisa aí, se você tá entendendo, se não tá, porque a gente volta e explica tudo direitinho. E porque a gente vai entrar no conteúdo, nossa, já tá aqui meu cabelo, né? Dá uma ajeitadinha no cabelo aqui. A gente vai entrar até no conteúdo, gente, que é tão cobrado em concurso público, mas não interessa só a concurseiros não, tá? Amantes da área da perícia criminal, uma vez que eu começar a falar sobre isso, você vai entender ainda mais sobre o nosso trabalho. E se quiser, se Deus quiser, também vai admirar ainda mais o nosso trabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre postulados e princípios da criminalística. Então, você é concurseiro, você é advogado, você é estudante de direito, você é amante da perícia criminal, vai passar a entender um pouco mais as bases do nosso trabalho. E essas bases, mais uma vez, são trazidas pela criminalística. Então vamos lá, eu vou abordar primeiro com vocês os postulados da criminalística. São leis que a criminalística traz. Vamos começar a ler cada uma delas? Tem uns slides para vocês também acompanharem. E se quiser dar um print, fica à vontade, tá bom? Ó só, Amanda, eu tô vendo aí na tela, entre os principais postulados de criminalística, significa que tem mais? Significa. Mas esses são os mais cobrados em concurso público e se você não é concurseiro, claro, esse ao mesmo tempo vai fazer você entender mais o trabalho pericial. Então vamos fixar neles? Vamos lá. Primeiro,
O conteúdo de um laudo pericial criminalístico é invariante com relação ao perito que o produziu. Você, concurseiro, risca invariante, faz um coração, faz um asterisco, bota as canetinhas coloridas, tá? A criminalística baseia-se em leis naturais, ou seja, leis científicas com teorias e experiências consagradas. Portanto, risca de novo isso aí. Seja qual for o profissional que utilizar tais leis para analisar um fenômeno criminalístico, ou seja, um fato, um crime, um instrumento relacionado a um crime, o resultado, aí faz um círculo, um coração, não poderá depender do indivíduo que executou. Gente, isso quer dizer que se eu analisar uma cena de crime, um outro colega meu analisar aquela mesma cena de crime, se nós fizemos a nossa base toda nos ensinamentos científicos que norteiam o nosso trabalho, nossa conclusão vai ser a mesma. Nós vamos chegar ao mesmo resultado. Ah, Amanda, mas eu já vi 2 peritos discordarem. Ok, acontece. Tem interpretações individuais. Mas o que o postulado da criminalística fala, o primeiro postulado, é que o resultado é invariante. E principalmente, gente, esse fato de ser invariante reside na característica de que o trabalho pericial não é pessoal, não é subjetivo, ele é objetivo. Ele faz base na ciência, nas leis naturais. Então, por isso que se fala que o conteúdo é invariante de acordo com o perito. Aquilo não é o que o perito fala, mas o que a ciência fala acerca daquele tema, daquele fato que está sendo analisado. Se eu olho o pescoço de uma vítima de um homicídio e vejo que ele tem sinais de estrangulamento e descrevo esses sinais, é a Amanda que está dizendo que aquilo indica um estrangulamento? Não, quem está dizendo é o Genival Veloso de França, é o Delton Cross e tantos outros cientistas da medicina legal, papas da medicina legal, que estudaram por repetidas vezes para se chegar àquela conclusão. Então, isso é uma das fortalezas do trabalho pericial. Ele é invariante porque ele não depende do subjetivismo do perito. Ele vem das leis naturais, ele vem da ciência. A conclusão que o perito chega vem da ciência. Então, se você de repente se depara com um laudo pericial que o perito coloca, eu acho, é possível, talvez, isso não existe, tá? O perito sempre responde de 3 formas: sim, não ou não é possível atestar mediante os vestígios analisados. Sempre com certeza. Primeiro postulado da criminalística. Vamos pro próximo? Tem outro? Tem. Vamos lá. As conclusões de uma perícia criminalística são independentes dos meios utilizados para alcançá-las, utilizando-se os meios adequados para se concluir a respeito do fenômeno criminalístico. Essa conclusão, quando forem reproduzidos, será constante, risca isso aí, e independente de se haver utilizado os meios mais rápidos, mais precisos, mais modernos ou não. Gente, para você entender, Amanda, não entendi nada. Você leu, acompanhei aqui na minha tela, mas eu não entendi nada. Exemplo prático. Já assistiu o CSI Miami? Acredito que sim, né? Você já viu aquela série de tecnologia que eles utilizam, Dexter, né? Série de tecnologia, uma coisa rapidíssima, no instante se resolve, maravilhoso, um mundo perfeito. Mas um mundo perfeito que existe. Lá, né? Lá que eles têm a grana, têm o tempo, tem menos casos de homicídio a serem analisados, porque comparado ao nosso país aqui é muito mais violento. E nós também não temos a grana, infelizmente, para investir em toda aquela tecnologia. Mas até que a tecnologia existe? Existe, galera. Amanda, mas se existe e vocês não têm essa tecnologia, de que forma vocês atuam? Fazendo uso de meios mais baratos. É por isso que eu falo tanto, quem me acompanha nas redes sociais, que eu uso perícia raiz, né? A perícia Nutella, né? CSI Miami, e a perícia raiz, a que a gente realiza aqui porque a gente não tem a mesma grana que os caras têm para investir naquilo. Então, não importa o meio que está sendo utilizado.
Se chegar a uma conclusão, claro, que pode ser que eu não tenha o meio adequado para aquilo, eu não consiga realizar o trabalho. Mas vamos dizer que eu tinha um meiozinho raiz, realizei aquele trabalho e cheguei a uma conclusão. Eu podia ter utilizado a tecnologia mais poderosa. A tecnologia CSI em Miami, mas usei aqui, a CSI na Paraíba. Eu vou chegar à mesma conclusão. É isso que fala o postulado da criminalística. Não interessa os meios que se utilizou, mas os meios mais modernos, mais arcaicos, mais tecnológicos, não interessa. O resultado criminalístico vai ser o mesmo. Porque no final, independentemente da técnica que está sendo analisada, só vai existir uma resposta. E aquela resposta ela vai aparecer. Vocês estão entendendo? Amanda, eu vou fazer um fogo. Eu posso usar aqui um isqueiro e rapidinho fazer um fogo assim, né? Tô numa floresta, tô sozinha. Aí eu pego umas madeirazinhas. Mas eu tenho um isqueiro, faço um fogo rapidinho lá. Poxa, mas eu não tenho um isqueiro. Vou fazer que nem, né, a idade das pedras. Vou bater as pedras até sair a faísca. O treinamento, assim, dos militares mesmo que vão pro exército, ou que vão pro BOPE, ou que vão, né, pro GOI, para essas forças especiais, fazem. Coloca assim e se vira. Bati pedra para fazer um fogo ou acionei um isqueiro. Nas duas técnicas, eu vou ter fogo? Vou. Esse fogo vai ser diferente um do outro? Não, vai ser fogo. Vai ser chama do mesmo jeito. Mas qual foi a diferença? Um é mais rápido e o outro mais demorado para se fazer. Mas o resultado foi o mesmo. E é isso que fala o postulado da criminalística. Não interessa o meio que está sendo utilizado. O seu resultado vai ser o mesmo. Então não tem essa de dizer os caras lá fazem um trabalho melhor que o nosso. Eles podem fazer um trabalho mais rápido que o nosso. Mas a conclusão é igual. Então a gente faz o mesmo trabalho que os caras fazem, digo mais. A gente faz de uma maneira mais louvável. Porque não é fácil ser raiz não, minha gente. Eles que têm que vir aqui aprender como é que a gente se vira para fazer isso. E eu podia dar vários exemplos, minha gente, comparando. Depois eu vou organizar uma live mais descontraída com vocês, colocando a CSI Raiz e CSI Nutella. Pode ser? E aí eu vou mostrar, no CSI Miami se faz dessa forma. Olha aqui como é que a gente faz. Pode ser? Então pronto, vou firmar esse compromisso com vocês e vocês vão entender um pouco mais. Por enquanto, só guarda aí na tua cabeça esse segundo postulado da criminalística que fala que independe do meio utilizado, você vai chegar, o perito no caso, né? Vai chegar à mesma conclusão. Entendeu porque o trabalho pericial é tão forte, gente? É tão contundente? É tão bonito? Por causa disso, porque ele segue tudo isso aqui, gente. E se não seguir é porque não é perícia. Tá joia? Vamos lá. Terceiro postulado, perícia criminalística é independente do tempo. Gente, risca isso aí. Risca, isso é importantíssimo. Este postulado decorre da perenidade da verdade, pois a verdade é imutável em relação ao tempo decorrido. Eu posso investigar um fato agora, eu posso investigar um fato há 10 anos. A verdade estará lá. E claro, dependendo do vestígio que vai ser analisado, se ele ainda estiver conservado, eu vou chegar a essa verdade. Então independe do tempo. Qual é o foco da criminalística? Apresentar a verdade dos fatos. Numa situação em que se tem dúvidas de como aconteceu, do que aconteceu, de quem fez. A criminalística traz a verdade. E essa verdade independe do tempo. Então a gente pode realizar perícias 10 anos, 20 anos depois e a verdade aparecer da mesma forma. E repito, claro, o vestígio precisa estar conservado. E aí existem inúmeras possibilidades de vestígio conservado. DNA mesmo se conserva em condições adequadas de temperatura, de umidade. Então por isso que a gente viu. Voltando, olha como tudo se encaixa. Quando eu falei do exemplo do Calvin Williams. O rapaz norte-americano que ficou preso durante 20 anos por um crime que ele dizia que não tinha cometido. 20 anos depois, uma análise de DNA mostrou que ele falava a verdade. O DNA deixado no sêmen, no corpo da vítima, que se atribuiu o abuso sexual a ele, mostrava que não era ele. Passaram-se 20 anos, a verdade apareceu. A perícia trouxe a verdade real dos fatos. Terceiro postulado da criminalística. Olha como tudo se encaixa, eu coloco toda arrepiada. Quando eu começo a ver essas coisas assim, porque é muito bonito, minha gente. Não, fala sério.
Porque é mesmo. É bonito mesmo. Vamos pro quarto postulado então, antes que eu me emocione. Gente, não, eu botei, na verdade eu botei 3 aqui pra vocês, né? Botei 3 e aí eu já vou falar sobre princípios, e aí tem um pouquinho mais. Amanda, tem mais postulados? Tem, mas esses são os principais. Você responde prova com esses, tá? Você entende o trabalho da perícia, que eu acho que você entendeu com esses. Inclusive, nos nossos laudos periciais, nós citamos isso aqui, né? Tudo isso a gente cita nos laudos periciais. Então, guarda esses postulados. Eu já vi sendo muito cobrados em provas de concurso, tá? Primeiro pontozinho. Objetivos também cai muito. Então, na verdade, segundo pontozinho, que se tu é concurseiro, tu tem que guardar. Gente, vocês estão entendendo tudo direitinho? Vocês vão interagindo aí. Porque aqui, ó, eu fui na aula pra depois a gente voltar e poder interagir direitinho com todos vocês, tá joia? Então, vamos falar sobre princípios da criminalística. Esse tem um bocadinho aqui que eu fiz questão de trazer um pouquinho mais pra vocês. Certo? Eles vão se referir, ó, à observação, à análise, à interpretação, à descrição e à documentação da prova. E a gente vai passar a abordar a partir de agora. Primeiro princípio, ela trouxe o Edmund Locard. Lembra que eu falei deles? Você tem que saber quem é essa pessoa aqui. Falei do Hans Gross, tem o Juan Vucetich, que está relacionado às impressões datiloscópicas. E agora volto com o Edmund Locard. E eu já tinha adiantado uma frase dele. Todo contato deixa uma marca. Esse é um princípio da criminalística. Vamos ler o que está dizendo aí no slide para vocês? E depois eu explico direitinho, tá? Em locais de crime, a pesquisa e a busca dos vestígios nem sempre é missão de fácil execução, sabendo-se que, em muitos casos, tais elementos resultantes da ação delituosa, quer originários dos autores, quer originários da vítima ou das vítimas, somente podem ser detectados através de análises microscópicas ou mesmo aparelhos de altíssima precisão. Mas o que é importante ter em mente é que praticamente inexistem ações em que não resultem marcas de provas, sabendo-se ainda que é notória a evolução em pesquisa do instrumento científico capaz de detectar esses vestígios ou até microvestígios, traduzindo em miúdos. Todo contato vai deixar uma marca. Se alguém agrediu alguém com um instrumento tal, aquele instrumento deixará marcas naquela pessoa que vai atestar o tipo de instrumento produzido. Se eu toco numa pessoa, eu vou passar meu DNA, é o DNA de contato através daquele toque, o DNA de toque, né? Tem esse outro nomezinho também. Se eu arrombo essa sala aqui que eu tô, eu vou deixar marcas nessa sala. Então, tudo que se é feito vai ter uma consequência. Uma marca vai ser deixada que vai demonstrar aquele evento. É aquela questão, não tem crime perfeito, não. Existe perícia mal realizada, mas crime perfeito não há. Infelizmente, por conta da falta de isolamento e preservação de cenas de crime, a gente acaba tendo perícias que não se conseguem realizar da melhor forma, e isso aí tem que ser justo em falar, tá? Mas, ó, todo crime que é feito, ele vai deixar marcas. Podem ser que essas marcas sejam microscópicas, como as micro-ranhuras e um projétil de armas de fogo. Mas o estudo aguçado daquilo, minimalista, detalhista, vai mostrar qual foi a arma que deflagrou aquele projétil. Então, não existe crime que não deixou uma marca, não existe esse crime perfeito. Segundo Edmund Locard, todo contato deixa uma marca, isso é fato. Claro, vai ter vestígios que vão ser deixados, que vão ser mais fáceis de serem visualizados, de serem identificados, de serem interpretados. Como tem outros que vai levar um tempo, um lapso temporal maior, vai exigir uma tecnologia melhor, mas não será impossível. E quem foi realizado? Uma marca foi deixada. Ele vai poder ser identificado. Por isso, assim, algumas pessoas olham pra mim e falam assim: Amanda, você fica dando essas aulas, você não vai ensinar criminoso a fazer um crime? E eu digo, cara, não adianta o cara entender. Porque tem muito mais informação, tem muito mais coisa que em aula a gente não consegue passar. E mesmo que conseguisse,
gente, não há crime perfeito. O cara não consegue realizar de forma perfeita, porque sempre vai deixar uma marca que vai demonstrar a ação delitiva, a autoria daquele fato, em grande parte das vezes, tá? Isso é um princípio da criminalística, não esquece. E olha como ele rege o trabalho da perícia criminal, entenderam? Então, simbora pro segundo princípio. Tem princípio pra caramba aqui pra eu falar pra vocês. Segundo princípio, a análise pericial deve sempre seguir o método científico. Lembra? Perícia é ciência. A perícia se abarca da literatura científica para aquele tema em questão. Não é achismo de perito, não é o que o perito acha, é o que a ciência fala, o que as leis naturais falam acerca daquele tema. Vamos ler aqui o texto. A perícia visa traçar uma teoria ou como aquele fato... ocorreu. Olha aí, eu já pensando aqui, acabo me atrapalhando. Como aquele fato ocorreu através de uma criteriosa coleta de dados, que são os vestígios que vão se transformar em evidências, em indícios, tá? Que permitem estabelecer conjunturas sobre como se desenvolveu o fato, formulando hipóteses coerentes sobre ele. É esse o método científico que baseiam as condutas periciais, que permitem estabelecer no próprio local dos exames, inclusive, uma teoria completa sobre o fenômeno, sobre como aquilo aconteceu, sobre de que forma aquilo aconteceu, formular hipóteses para aquilo, certo? Exatamente porque a gente faz à luz da ciência. O laudo pericial, se você uma hora puder ver algum, você vai ver que ele tem referências bibliográficas no final, que ele tem considerações técnicas, em que o perito, ao discorrer, vai citando autores que falaram sobre aquilo, vai ter metodologia empregada. Gente, isso é ciência. O perito demonstra de onde ele está retirando aquilo. Lógico, ele pode desenvolver uma técnica? Pode. Mas ele vai ter que realmente provar por A mais B que aquela técnica que ele acabou de desenvolver, que não está presente na literatura, realmente é eficaz. E coisa importante, todo trabalho pericial ele tem que ser passível de ser reproduzido, né? Aquela conclusão que se chegou tem que ser passível de ser reproduzido, para demonstrar que realmente foi aquilo é possível de ter sido realizado. Tá? Então, o trabalho pericial, ele é científico, ele faz base na ciência, na literatura científica, e isso faz muito robusto, muito contundente, torna a prova pericial muito forte. Apesar da gente não ter o sistema de tarifação de provas no ordenamento jurídico brasileiro, o que é isso? Quer dizer que não há prova mais importante que a outra. Então, a prova pericial não é a rainha das provas, porque isso não existe no ordenamento jurídico. As provas, elas estão no mesmo patamar. O que vai diferenciar é que, no caso concreto, no evento que está sendo ali julgado, analisado, vai se saber qual prova está pesando mais. Pode ser a prova pericial? Pode. Pode ser a prova testemunhal? Pode também, porque o juiz não está adstrito ao laudo pericial, artigo 182 do Código de Processo Penal, e isso cai muito em concurso público, tá? O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, do todo ou em parte, é o que diz o artigo 182 do Código de Processo Penal, repito, muito cobrado em concurso público. E por que esse artigo diz isso? Justamente porque o Brasil não tem um sistema de tarifação de provas, não há a rainha das provas, não há uma prova mãe. As provas estão no mesmo patamar, seja testemunhal, seja documental, seja pericial, tá joia? E voltando aqui, no segundo princípio, a análise pericial sempre deve seguir um método científico. E esse método tem que ser relatado, o método empregado tem que ser exposto no laudo pericial, que é o documento oficial que demonstra a conclusão e todas as análises que foram realizadas pelo perito. Tá joia? Vamos para mais um princípio? Bora! 2 objetos podem ser indistinguíveis. Gente, eu só não falei pra vocês uma coisa, voltando aqui. O primeiro princípio, tá? Que todo contato deixa uma marca, é o princípio da observação, porque na sua prova pode cair com esse nomezinho, tá?
coisa bem básica, gente. Todo contato deixa uma marca, já dizia de um local, tá. Esse é o princípio vai ter lá na sua prova, eu já vi questão assim. É o princípio da observação, que diz que o perito tem que estar atento numa cena de crime, porque toda ação deixará a sua marca. O perito só basta estar atento. Por isso que se fala que numa cena de crime o perito tapa os ouvidos e abre os seus olhos. Tá, joia? E por que tapa os ouvidos? Para não deixar se influenciar por palavras ou relatos do caso aqui no ambiente externo, tá joia? E o segundo, gente, é o princípio da análise, que toda análise pericial deve seguir um método científico, tá bom? Aí vamos pro terceiro princípio, que é o princípio, eu não esqueci de falar, que é o princípio da interpretação. Gente, o princípio da interpretação fala que 2 objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos. Gente, não existe um objeto igual ao outro, não existe uma marca igual a outra. Não existe. Pode ser que você não consiga distinguir, mas pode ter certeza, são idênticos, não. Essa cadeira aqui que eu tô sentada, tá vendo aqui atrás de mim? Posso ter outra, assim, numa loja igual a ela. Vai ser difícil eu distinguir entre uma e outra. Se eu, de repente eu comprei uma, eu paguei por ela, fiz, eu não sei qual das duas que eu escolhi. Eu posso não conseguir distinguir entre elas, mas pode ter certeza, elas não são idênticas. Não. Ah, Amanda, mas elas parecem. Tá, mas se você vai fazer uma análise muito mais aprofundada, até microscópica, se for o caso, você vai ver que elas vão ter diferenças, inclusive, no padrão de montagem. Uma pecinha que vai estar um pouquinho mais inclinada que a outra, uma pintura que está um pouquinho mais fosca que a outra. Poxa, Amanda, mas a olho nu eu não percebo. Um exemplo assim bem bobo, gente. Mas pode ter certeza que elas não são idênticas, não. Tem diferençazinhas. Então, a mesma coisa a gente faz com objetos de crimes utilizados. A gente não diz assim, esse crime foi cometido com uma faca. Qual faca? Qualquer uma. Não. Foi uma faca utilizada. E eu vou ter que demonstrar porque entre milhares de facas aparentemente iguais foi aquela que foi utilizada no cometimento daquele homicídio por arma branca, por exemplo. Né? Então, esse, minha gente, é um princípio da criminalística, que é o princípio da interpretação. 2 objetos podem ser indistinguíveis, porém jamais são idênticos. Esse princípio também é chamado, gente, princípio da individualidade, tá aí no textinho para vocês, e preconiza que a identificação deve ser sempre enquadrada em 3 graus. A identificação genérica, a específica e a individual. E os exames periciais têm que sempre alcançar a identificação individual. Porque a gente tem que dizer exatamente qual é o instrumento. Até para uma pessoa. A gente tem padrões que conseguem individualizar a pessoa, seja pelo DNA, seja pela sua impressão digital. Existem os padrões que conferem identidade, que individualizam uma pessoa e que são elementos científicos. É a análise do DNA, é a análise das impressões papilares e análises antropométricas que não individualizam, mas que podem excluir sobre uma certa pessoa. Bom, gente, mas isso aí é vários outros temas que a gente pode abarcar em outra situação. Mas entenda que a perícia criminal, ela sempre tem em mente que não há 2 objetos, não há 2 pessoas idênticas. Pode ser que você não consiga distinguir entre um e o outro, mas nunca serão idênticas, tá? Então, esse aí é um princípio que você tem que guardar, que é o princípio da interpretação, tá joia? Vamos pro próximo? Eu vou trazer para vocês agora o princípio da descrição, que diz assim: o resultado de um exame pericial é constante em relação ao tempo e deve ser exposto em linguagem ética e juridicamente perfeita. Gente, isso quer dizer que o quê? Eu fiz uma análise de uma cena de crime essa manhã, concluí por tal coisa. Daqui a 10 anos, se eu fosse reanalisar, eu chegaria à mesma conclusão, porque ele é constante em relação ao tempo. Ele não vai se alterar em relação ao tempo. Claro, Amanda, o perito pode cometer algum erro? Pode. Mas aí é porque alguma análise de repente passou despercebida, aconteceu algo, ele não estava de posse de todos os vestígios que indicassem aquilo. Mas pode ter certeza, aquilo
segundo o princípio da criminalística, não se modificará ao longo do tempo. Então, isso se aplica perfeitamente, por exemplo, à nossa demora no judiciário. Às vezes eu tenho casos aqui que eu faço um local de crime hoje e que vão ser julgados apenas daqui a 6, 7, 10 anos depois. E o meu laudo está lá, valendo do mesmo jeito. Porque aquela conclusão que eu cheguei, ela não se modificou. O resultado do meu trabalho não sofreu modificação. Claro, pode surgir uma prova nova, pode surgir uma análise nova, pode surgir um método de identificação novo, pode. Mas aquilo que eu realizei naquele momento, daquela forma, com os instrumentos que eu tinha, aquele resultado, gente, ele vai se manter ao longo do tempo, com o passar do tempo. É constante em relação ao tempo. Olha o que diz o textozinho aqui. Os resultados dos exames periciais, sempre baseados em princípios científicos, não podem variar pela passagem do tempo, porque se baseia na ciência, tá? E ainda, considerando que qualquer teoria científica deve gozar da propriedade, da refutabilidade, os resultados da perícia, quando exposta através do laudo, devem ser de uma forma bem clara, racionalmente dispostas e bem fundamentadas. Isso já se fala acerca do laudo pericial. Que ele tem que ser claro, que não adianta o perito fazer uso de uma linguagem rebuscada se as pessoas a qual o laudo se destina não vão compreender nada do que é falado ali. Então não adianta eu fazer um laudo extremamente técnico e não ser compreendida no que eu quero dizer. Então o perito, ele tem que fazer uso, ok, de uma linguagem científica, mas ela tem que ser clara, ela tem que ser explicada, ela tem que ter um conteúdo jurídico correto, coisa assim, um TCC, sabe? O TCC que você está fazendo na sua faculdade, você sofre ali, aquele mesmo negocinho lá, a gente mantém fazendo. Tem uma série de regrinhas, tá? Amanda, tá aí, você falou, as pessoas a qual se destina o laudo. A quem se destina o laudo? O laudo se destina ao juiz. A gente não trabalha para o Ministério Público, a gente não trabalha para a Defensoria Pública, a gente não trabalha para os advogados. A gente apresenta o fato ao juiz, que fará uso daquilo para formar a sua convicção acerca do fato. Repito, segundo o artigo 12 do Código de Processo Penal, o juiz não está adstrito ao laudo, ele não precisa julgar de acordo com a conclusão daquele laudo. Mas aquele laudo tem um fundamento de motivar, de embasar a decisão do juiz, de fazer o juiz decidir sobre aquele fato, inclusive sobre aquela autoria, né? Então, o juiz é o destinatário do laudo pericial. Então, não é Ministério Público, não é defensor, não é acusação, não é defesa, para ficar mais claro vocês entenderem. Isso quer dizer que o perito é figura neutra. O perito não tem partes, não tem laudos. Ele trabalha para a verdade. E só ela interessa. E essa verdade é apresentada ao juiz do caso. A gente também tem a figura do tribunal de júri para crimes dolosos contra a vida. Então, esse laudo pode se destinar aos membros do tribunal de júri, aos jurados. Mas também é um órgão julgador também do mesmo jeito, tá? Então, entenda, nós não temos lados, nem acusação, nem defesa. Nós trabalhamos em prol da verdade. O nosso lado é a verdade dos fatos, tá joia? Gente, passando aqui para o próximo... Princípio da documentação. Toda amostra deve ser documentada, desde o seu nascimento do local do crime até sua análise e descrição final, de forma a estabelecer um histórico completo e fiel de sua origem. Já dei um spoiler sobre isso no início da live. Se você compreendeu o que eu falei lá no início, você sabe que eu estou trazendo aqui a figura da cadeia de custódia. A cadeia de custódia, lembra que eu disse, é retratada pela criminalística? Então, é o princípio da documentação. Toda amostra, todo vestígio deve ser documentado desde o seu nascimento no local de crime, a sua análise, a sua descrição final e a entrega ao destinatário final daquele laudo. É você garantir sobre a idoneidade daquela prova, tá? Então, isso é a cadeia de custódia. É garantir, é segurar a fidelidade da prova material, evitando considerações acerca de provas forjadas, sabe? Que foram inclusas ali de má fé. Todo o caminho do vestígio, gente, ele deve ser documentado passo a passo, tá? Cada vestígio
uma documentação específica, um cuidado específico na coleta, no transporte, no armazenamento. Tá joia? Princípio da documentação. Eita que eu fiquei sem fôlego agora, né? Gente, apresentei para vocês os principais pontos em criminalística. Principais pontos, assim, introdutórios, né? Vamos falar. Porque aqui eu poderia discorrer sobre balística, sobre papiloscopia, sobre perícia em local de crime, várias possibilidades, né? Mas a gente iniciou aqui essa aula para que vocês entendessem o que é a criminalística, a importância dela, o objetivo, no que ela se baseia. Vocês entenderam isso? Porque aí a gente pode marcar outras lives para falar de outros pontos da criminalística, mas essa parte introdutória, vocês têm que sair daqui realmente entendendo, tá? Ó, ó o tanto que chegou aqui, né? Tô tipo a Xuxa aqui, né? Vou ler cada um desses aqui. Arimateia Lopes, vamos lá, perguntou o seguinte: Amanda, posso afirmar que criminalista é todo tipo de crime, incluindo fogo, fraude, chantagem e o crime de morte de pessoas e outro? Pera. Arimateia, peraí, eu acho que tu confundisse aqui as questões, as bolas aqui, vou te explicar direitinho. A criminalista é o profissional que faz uso da criminalística, tá joia? Criminalística é a ciência, é a disciplina autônoma, que traz preceitos fundamentais, como princípios, como postulados, para se trabalhar elementos materiais que indicam a ocorrência de um crime, tá? Então você pergunta aqui, é todo tipo de crime? Não, porque criminalística não é crime. A criminalística investiga, é uma ciência que investiga crimes que podem ter acontecido ou não, mas ela parte do princípio que o crime aconteceu e ela vai materializar aquilo lá, mas ela pode também mostrar, ó, não aconteceu, isso aqui é notícia falsa, tá? Aí você bota incluindo fogo, fraude, chantagem, o crime de morte, aí você tá falando de crimes. Então criminalística não é um crime, criminalística é uma disciplina que traz elementos para a investigação criminal e que norteia o trabalho da perícia criminal, que é justamente o profissional, que é o perito oficial criminal, que vai passar a investigar um fato à luz da ciência, tá bom? Então me fala se você entendeu, tá joia, Arimateia? A Ellen Zaine tá perguntando assim: Amanda, já ocorreu de pegar algum caso e não chegar à conclusão? Se sim, como procedeu? Excelente, Ellen. Você lembra que eu falei assim, que o perito, ele sempre tem 3 respostas ao final do auto. É que sim, que algo aconteceu, ou que foi homicídio, que foi suicídio, que isso, ou que aquilo outro. Que não aconteceu o fato, que não foi homicídio, que não foi crime, que não, tá? Ou o terceiro, que não é possível afirmar diante dos vestígios analisados. Então, essa terceira possibilidade de resposta se encaixa aqui na sua pergunta. Ocorrido de pegar algum caso e não chegar à conclusão? Sim. Então, o perito conclui por indeterminação. Ele diz que não é possível se chegar a uma conclusão com base nos vestígios analisados. Porque, minha gente, lembra que eu falei para vocês as dificuldades que nós temos de garantir a preservação e o isolamento de uma cena de crime? E como a gente perde vestígios importantes na cena, inclusive vestígios que poderiam indicar a autoria de um fato criminoso? Exatamente isso. Então, com a perda de vestígios importante, porque a gente tem a gente vive uma sociedade que espetaculariza as cenas de crime, né? A pessoa não quer ficar longe da cena de crime, a pessoa quer ir lá ver, fotografar, filmar, colocar nos stories. A verdade é essa, né? E isso contamina a cena. Vê, se eu tinha DNA de um suspeito, de repente era uma saliva que tinha ficado no asfalto ao lado de um cadáver. Um curioso foi lá para fazer uma fotografia, pisou na saliva, aquela saliva impregnou o tempero dele e foi-se embora. Então, assim, tem momentos que a gente não consegue chegar numa conclusão porque a gente não tem vestígios suficientes para chegar àquela conclusão. Isso quer dizer que o crime foi perfeito? Não. Quer dizer, na maioria das vezes, que a cena não foi preservada, que o local não foi isolado devidamente como se podia. E a criminalística lhe dá esses preceitos. A criminalística traz os conceitos de local de crime isolado, de local de crime preservado, que não são a mesma coisa, tá, gente? De local de crime idôneo, de local de crime inidôneo. Tudo isso a criminalística traz.
Então sim, o perito pode não chegar a uma conclusão e um dos principais motivos, eu já te falo, falta de preservação da cena de crime, tá bom? E como é que ele vai colocar? Ele vai soltar um laudo dizendo que não foi possível concluir em face dos vestígios ou da escassez de vestígios analisados, tá? Fato é, o perito só vai falar o que ele puder afirmar. Se ele não pode afirmar, ele diz que não foi possível. Tá joia? Porque se ele afirmar falsamente, ele incorre no crime previsto no Código Penal chamado de falsa perícia. Certo? Vamos lá. Isabelle Martins. Amanda, você acha que o curso de farmácia dá uma boa base para seguir a profissão? Muito. O curso de farmácia, na verdade, gente, é um dos cursos mais completos, porque você vê em farmácia, meu Deus, você vê física, você vê química, você vê biologia, é uma loucura, né? Eu não sei como eu consegui ficar tantos anos lá no curso de farmácia. O que eu fiz mesmo não era porque eu amava a farmácia, porque eu já avisava o concurso. Então, como ele é muito completo, inclusive é uma das graduações que mais abre vaga em concursos, justamente porque ele é muito completo, o curso de farmácia. Então, sim, Isabelle, é um excelente, viu? Uma excelente graduação para quem quer seguir a área. Mariana Reis, biomedicina também é uma base ideal para a perícia. A biomedicina se parece muito com a farmácia. Marina, não é Mariana, Marina, perdão. Se parece muito com a farmácia, Marina. Só fica atenta aos editais, porque abre muita vaga para farmacêutico, mas para biomédico nem sempre abre. Talvez porque seja um curso novo. Eu, sinceramente, acredito que não vai ser uma constante, que não vai ser o que a gente vai enxergar lá na frente. Pelo contrário, eu acho que a gente vai ver vagas para biomédico com mais frequência, porque o curso é relativamente novo, né? Mas também tem a possibilidade de você fazer um concurso onde não é exigida graduação específica, apenas a formação em nível superior, conforme preconiza o artigo 159 caput do Código de Processo Penal. Foi o que aconteceu no último concurso, no ano de 2017, para o IGP, o Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina. Não exigiu graduação específica, certo? Mais uma aqui é a Natália Ferreira. Amanda, você utiliza alguma técnica de cromatografia e ou espectrometria? Não. Por quê? Porque eu não trabalho em nível de laboratório. Essas técnicas são empregadas por peritos que atuam em laboratório. Diferentes laboratórios. Laboratório de drogas, laboratório de toxicologia, laboratório de fisicoquímica, laboratório de DNA, certo? Eu, Amanda, não utilizo nenhuma dessas técnicas. Mas isso não quer dizer que nos meus laudos não existem essas técnicas. Por quê? Eu posso coletar um vestígio de uma cena de crime e encaminhar para esse tipo de análise em algum laboratório. E aquele laboratório vai emitir um laudo que eu vou juntar ao meu laudo, tá? Então, assim, eu individualmente não realizo, porque não é minha área de atuação na perícia. Eu trabalho em local de crime. Pode ser que um dia eu venha atuar com isso? Pode, mas eu espero que não, porque realmente eu não quero, sabe? Prefiro continuar no local de crime, tá bom? Ana Clara Borba. Amanda, sou aluna do 7º período de odontologia. Legal. E entrei no curso visando a área legista. Qual a sua opinião sobre? Maravilhoso. Maravilhoso. Agora você sabe que você vai viver em sala de necrópsia. Isso é ok pra você? Eu sempre falo muito isso pros meus alunos, sabe? Porque eu acho assim, gente, se você passar anos e anos abdicando de coisas na sua vida, com foco de aprovação naquele concurso público, que você acha que o cargo é dos seus sonhos, para quando adentrar naquele cargo finalmente, você vê que não era o que você queria, é muito complicado, é frustrante. Chega a ser mais frustrante do que você não passar, é você passar e ver que não era o que você queria. E tempo é tudo que a gente tem pra perder nessa vida. Então, Ana Clara, primeiro, você sabe mesmo como é o trabalho do odontologista? Você sabe que ele examina pessoas em vivo, né, a cara dentária, mas o grande número mesmo são os cadáveres que você vai fazer esse tipo de análise. Tá tudo bem pra você conviver com cadáveres, conviver em salas de necrópsia? Se tiver, eu digo, vai, que é lindo, é um trabalho lindo. Inclusive, a gente atua em conjunto, é ciência pura. Então é muito legal, mas primeiro responde isso se a realidade de conviver diariamente com cadáveres está ok pra você, tá? E o Sara, Amanda, qual o nome do filme que te fez interessar pela perícia? E o Sara chama Seven, Sete Pecados Capitais. É um filme que foi estrelado pelo Morgan Freeman e pelo Brad Pitt, e que eu falo que mudou minha vida, mas assim, não foi pelo Brad Pitt, né? Teve uma ponta ali de coisa boa na minha vida, teve, mas não foi, né? Assim, mas porque nesse trabalho, esse filme conta a história de um serial killer
E a forma em que ele é identificado, após ele matar inúmeras vítimas, é através da análise da cena de crime que é feita por peritos. Eles traçam, essa pessoa age assim, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro. Então, eu achei aquilo fantástico. E eu dizia assim, meu Deus, aí o Brad Pitt e o Morgan Freeman, eles são detetives, figuras análogas aqui aos nossos delegados de polícia, que é quem preside o direito que comanda as investigações. E eu dizia assim, eu não quero ser esse povo que comanda a investigação, não. Eu quero ser quem fala o que aconteceu. Eu quero ser igual esses homenzinhos aí que estão na cena do crime, dizendo, o assassino é assim, assado, é esse, ele tá agindo por causa disso, isso. Cara, eu dizia assim, meu Deus, é bola de cristal. Aí depois eu entendi que isso é ciência, não é bola de cristal, né? Então, eu queria ser a pessoa que dizia o que aconteceu, quem fez, como fez, que dizia também quem não fez aquilo. Eu não queria apenas dizer, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Não. Eu quero que as pessoas olhem pra mim e digam, me diga o que aconteceu. Como foi que isso aconteceu? Era isso que eu queria fazer. Então foi através desse filme que eu descobri essa profissão. Vamos ver aqui. Ana Clara Não, esse aqui eu já li, Ana. E o Não, também eu já li também, porque eu não joguei aqui fora. Joguei pra baixo também. Deixa eu só ler aqui. Gente, a gente já tá com quanto tempo de live? Só pra ter uma... 1h20, meu amigo. É que é doideira. É por isso que a gente não faz no Instagram, viu? Porque se fosse no Instagram, ele já tinha fechado com a cara da gente e mandado a gente sair do ar, né? Porque lá só dura 1 hora. Então, por isso, vocês entendem por que eu mando esse negócio de link? Manda negócio de link. Não... Tem que ser por causa disso. Porque não dá no Instagram, gente. Já tinha sido expulsa há muito tempo ali do Instagram. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Então aqui dizendo... Tá dizendo aqui. Pra eu dar a novidade pra vocês. Gente, seguinte... Vocês sabem assim que eu levo aqui a docência como uma grande diversão, porque eu quero que vocês aprendam na diversão. Então a gente tá vendo rolar aí a história agora em novembro do Black Friday, né? E como eu tenho cursos lançados, eu não poderia ficar de fora do Black Friday. Vai ter Black Friday pros cursos da Amanda CSI? Vai ter também. É o Black CSI. Eita, que negócio bom. Gente, o Black CSI vai trazer um descontaço para você adquirir meus cursos, tá? Tem 2 cursos. Perícia Criminal Sem Segredos, que eu trago toda essa parte introdutória do Código de Processo Penal e aplicação nisso. Quem é concurseiro, excelente. Quem labuta na seara do direito, excelente também. Quem amanda a perícia criminal vai entender, eu mostro umas fotinhas, cenas de crime também. Segundo curso, um curso bem mais denso, Medicina Legal. Não é para médicos, tá? É para a galera que quer fazer direito criminal, delegado, investigador, várias áreas da carreira policial. Curso bem mais denso, só ele tem 30 horas, tá? Esse tem 12, esse tem umas 30 horas que você vai poder adquirir no Black CSI. E a novidade? Que a novidade não era só o Black CSI não, minha gente. A novidade vem agora. Vou lançar o 3º curso. Sabe que curso é esse? Sabe que curso é esse? Criminalística. Então, assim, lembra que eu fui falando, gente, tem muito mais conteúdo, tem muito mais coisa. E criminalística é muito cobrado. É criminalística e medicina legal. São os carros-chefes dos concursos das carreiras de polícia científica, de delegado de polícia, de investigador de polícia também, tá? Então, eu tô anunciando o meu 3º curso de criminalística. Vai de uma forma mais densa e, claro, muito mais conteúdo. Mas por que eu tô anunciando agora nessa danada desse Black CSI? Porque eu vou oferecer para vocês um combo com os 3 cursos. Perícia Criminal Sem Segredos, Medicina Complicada e o que está chegando, saindo do forno, Criminalística. Então, por um precinho, lógico, de Black Friday, Black CSI, você vai poder adquirir os 3 cursos. Amanda, eu já adquiri o de perícia criminal. E agora? Eu quero adquirir esse, mas eu vou ter que comprar dobrado? Vou comprar um curso que eu já tenho? Olha, novidades, boa. Você vai fazer um desconto do que você pagou naquele curso para adquirir esse outro. É como se você dissesse, eu já tenho o de perícia, me deu desconto nesse para eu não pagar dobrado. E a gente vai deixar você pagar só a diferença dos outros. Não é legal? Mesma coisa por medicina legal. Amanda, mas eu comprei o de perícia criminal e o de medicina legal. Você vai ter, subtraído da conta final esses 2. E vai pagar só pelo de criminalística. Amanda, eu queria adquirir só o de criminalística. Gente, eu não ia anunciar esse curso agora. Não ia. Mas aí a gente teve essa ideia
E a galera sempre manda mensagem, Amanda, quando é que vai abrir turma nova desse curso, turma nova daquele, turma nova daquele? E aí eu fiz, gente, eu vou ter que reabrir uma nova turma. Na verdade, a segunda de medicina legal, a terceira de perícia criminal e com a novidade de criminalística, porque eu tava preparando. Então, assim, por enquanto eu não vou lançar unicamente o de criminalística, tá? E quando você adquirir, você já vai ter acesso imediato aos dois. E assim que o de criminalística sair do forno, que vai ser em janeiro, você vai receber o acesso a ele. Por isso que eu não tô comercializando só o de criminalística, tá? Então, gente, Black CSI, um combo com os meus 3 cursos. Se você já adquirir um deles, vai ter o desconto igualzinho ao que você pagou, tá? Então, a gente tem um valor que você vai pagar por 3 cursos que você vai ter certificado, hora aula, você vai poder usar na faculdade, tá? Você vai ter lives comigo, Plantão Tira Dúvidas. Gente, é uma mentoria. A gente faz lives, você vai me mandar sempre suas dúvidas, eu vou responder e-mail, vou responder o WhatsApp. É o que eu já faço com meus mais de 500 alunos que eu tenho dos cursos anteriores. Parcelinhas dos 3 cursos, 3, tá? Em 12 vezes. Ou no boleto, tá? Ou no cartão em 12 vezes. Valor de 3 cursos, 3, tá, galera? 587 dividido em 12 vezes. Mas, repito, se você adquiriu um dos outros ou os 2 outros, você vai ter o desconto proporcional. Por exemplo, de medicina legal, que, pra alegria, assim, foram mais de 200 e tantas pessoas que compraram, foi vendido, se não me engano, a 350. É esse o desconto que tu vai ter nesse. É, exatamente. Você vai ter de graça. O negócio aqui é de graça. Então, gente, esse é o valor, mas ó, faz o seguinte, vai estar tudo no site, o amandacsi.com. Você pode mandar e-mail, pode mandar mensagem. Minha equipe entra em contato com você e explica tudo direitinho. Inclusive o conteúdo programático e tudo mais, tá joia? E eu tô anunciando isso aqui, não vou anunciar no Instagram, tá? Isso aqui é pra quem tá na live comigo. Amanda, essa live vai ficar salva? Porque eu queria rever, ou porque tem uma amiga minha que não viu e que quer rever, vai ficar salva. Você pode acessar o amandacsi.com, que você vai ter tudo lá. E já tá no site. Corre, vê conteúdo programático, vê o que é que você pode fazer e entre em contato com a gente, conversa com a gente, tá? Em janeiro, eu vou comercializar esse combo, aí eu vou anunciar pra Instagram e tudo mais. Aí o valor vai quase dobrar. Vai aumentar. Minha equipe até me mandou aqui valor, né? Mas você não vai esperar por janeiro e não vai pagar esse negócio muito mais caro. Só, né, em janeiro já vai pra 800 e alguma coisa, né? Então vamos logo adquirir agora, principalmente com desconto, tá bom? Já começa. Gente, ano que vem é ano de concurso. Então simbora ser meu companheiro de trabalho, minha gente. Eu tô aqui pra ajudar vocês. As aulas no curso são assim, tá? Fora que a gente tem as lives que você vai estar falando, inclusive entrando aqui pra conversar comigo nas lives. É praticamente uma mentoria que eu ofereço a vocês, tá bom? Então vem fazer parte dos meus mais de 500 alunos. Entra nessa comigo e já adquire. Criminalística não tem. Não tem. Não tem curso assim, facilmente criminalístico que você encontra. Então, também tô trazendo essa novidade pra vocês. Como eu falo, né? Gente, já estamos aqui bem 1h30 do curso. Vocês puderam compreender um pouco de criminalística, toda a parte introdutória. Queria agradecer demais a todos vocês por estarem aqui comigo hoje. Queria falar pra vocês para continuarem me seguindo no Instagram, amanda.csi. Para me acompanharem no YouTube, porque aulas como essa, só que mais curtinhas, óbvio, tem no YouTube. E não tem só conteúdo assim dentro de concurso, tem dicas de série, dicas de filme. Gente, vai nos comentários que o link da Black CSI para você clicar, não é clicar e comprar, é clicar para ter informações. Tá aí nos comentários, tá? A gente acabou de postar nos comentários. E tá anunciada aí essa novidade, o combo dos 3 cursos, agora no Black CSI. Para você adquirir, lembra que em janeiro o preço aumenta, então você tem aí esse tempozinho para adquirir, dividido em 12 vezes, tá joia? Cartão ou boleto. Mas clica aí no linkzinho, qualquer coisa manda sua dúvida pra gente, tá bom? Então, gente, que bom, anunciei mais um filho, meu 3º curso, né? Perícia Criminal Segredos, Medicina Legal Descomplicada e agora Criminalística. Alegria! Isso é sinal que Deus tá abençoando tudo isso. Não é verdade? Então, gente, muito, muito, muito obrigada. Olha o que eu recebi da minha equipe agora. Vocês não se cadastraram através do e-mail? No e-mail de vocês vai chegar os slides dessa aula, tá? Então, eu falei pra vocês, tira print da tela! Se você não tirou, besteira. Porque agora vai chegar no seu e-mail
esses slides. E já guarda aí na cabeceira, porque concurso é questão certa disso que eu passei pra vocês, tá bom? Então, meus amores, muito obrigada. Me segue também no podcast, tá? Tem podcast no iTunes, tem podcast no Deezer e tem podcast no Spotify. Essas 3 plataformas. Tem o YouTube, tem o Instagram e tem o site amandacsi.com, que lá você vai ter todas as informações que você precisar, não só de cursos. E a gente tem um grupo dos WhatsApp, os CSI Lovers. Então, você se quiser estar sempre recebendo conteúdo também pelo seu WhatsApp, no meu site, amandacsi.com, tem um linkzinho para você entrar nesse grupo. Tá bom, meus amores? Então, um beijo enorme para vocês. Até próxima. Eu vou cuidar, porque amanhã meu treinamento começa cedo. Quem tá me acompanhando no Instagram tá sabendo que eu tô fazendo um treinamento na Polícia Federal. Começou segunda-feira, vai até sexta. O negócio é puxado. E eu tenho que tentar dormir. Eu vou conseguir dormir? Não tenho certeza. Mas eu vou tentar, tá bom? Então, beijo pra vocês e até uma próxima, gente. Espero vocês no meu curso, tá? Quero vocês tudo como aluno. Tchau, gente!